Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso poderoso Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa habitar de forma poderosa em cada um de nós, de forma que nós possamos resplandecer a glória de Cristo que nos foi dada, para que o mundo conheça o amor de Deus através de cada um de nós. Vamos dar continuidade aqui ao estudo da nossa lição bíblica diária. Hoje, terça-feira, recapitulando aqui rapidamente o que nós vimos ontem na segunda-feira, quando Paulo deixa bem claro para os crentes em Cristo Jesus, não importando se ele veio do meio do judaísmo ou se ele veio dos povos gentílicos, não importa. Judeu ou gentil, não importa. O importante, Paulo diz aqui, que o amor em Cristo Jesus não seja fingido. Não pode ser fingido, não pode haver fingimento. E o homem que serve a Cristo, né, servindo a Deus aí, sendo servo de Cristo para servir a Deus, ele precisa aborrecer o mal e se apegar constantemente ao bem. Foi a recomendação que Paulo faz. Veja que aqui ele não faz recomendação, olha, você tem que ser circuncidado, você tem que participar daquela festa, daquela cerimônia, nada disso. Ele vai aqui para as questões espirituais profundas que realmente importam, né? Aí ele diz aqui em Romanos 12:10, disse claramente na relação da igreja, né? Não aquela relação que havia lá no Antigo Testamento, onde o Senhor enviou vários profetas para reprovar o comportamento da igreja, como por exemplo em Abacuque, né, em Naum. Ele fala claramente lá, através de um desses profetas, diz claramente que estavam explorando o irmão, comprando o irmão por um par de sapato, mudando a balança para vender menos do que o que deveria, roubando no peso, né? Vocês não tinham amor nenhum pelo irmão, era algo terrível. Por isso que Paulo diz, ó, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, amor de irmão verdadeiro, né? Ele diz ainda que fazendo isso, preferindo os irmãos em honra, ou seja, sempre preferindo honrar os irmãos e de forma a sempre se diminuir diante do irmão. Se achar um servo do irmão como inferior ao irmão, está ali para servi-lo. Só assim o homem não tem aquele espírito de dominação, de competição, de querer ser melhor do que o outro, né? E hoje, na primeira pergunta de hoje, da terça-feira, a pergunta 5 da lição semanal, nós temos aqui o seguinte questionamento: com que disposição o servo fiel em Cristo Jesus deve executar essa obra espiritual que Paulo está descrevendo aqui no capítulo 12? O versículo 11 diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Veja que Paulo está falando aqui que a gente deve ter os nossos irmãos em honra, comportando-se diante dele como se fosse um servo dele, vivendo para servir a igreja, o irmão, destruindo completamente o espírito de vanglória e de superioridade que as pessoas têm umas para com as outras. O homem naturalmente pecador sempre vai proceder assim, querer ser melhor do que o outro, mais sábio do que o outro, mais isso, mais aquilo do que o outro, né? E então aqui é diferente. Por isso que Paulo diz aqui, olha, vocês não sejam vagarosos no cuidado, não sejam pequenos demais no cuidado, né? Se vocês vai ajudar um irmão, ou vai dar honra a um irmão, que seja de forma grandiosa, firme, perfeita,
não seja pela metade, né? Se é para honrar o irmão, se é para ajudar o irmão, que seja com zelo, que seja com vontade, que seja de forma liberal, que seja verdadeiro, que não haja fingimento. Olha, quanta informação Paulo está passando aqui, né? Por isso que ele diz, sejam fervorosos no espírito. Esta vontade que você tem de ajudar o irmão, você não vai ajudar o irmão porque alguém pediu da igreja, olha, o irmão ali tem condição de ajudar, vamos pedir a ele que ele vai ajudar. Ah, eu vou ajudar porque se eu ajudar com a cesta básica, esses irmãos lá, quando for no culto, eles vão dizer, olha, vamos aqui louvar a Deus pelo irmão tal, que deu uma cesta básica ao nosso irmão que estava passando fome. A gente não tinha condição de fazer, mas ele foi lá e deu. Então esse irmão é um crente. Se as pessoas fazem para receber um tipo de elogio, de reconhecimento como esse, isso aqui não é um fervor no espírito, né? Não está atendendo. Ou então, não, eu vou ali fazer aquele serviço de entregar sopão ali nas esquinas para quem está passando fome, porque eu faço uma selfie. E aí, na época de campanha política, eu vou ganhar um dinheiro com isso. Eu tenho influência política, ou então vou fazer isso para ganhar mais dinheiro, vou fazer isso para ganhar status, vou fazer isso... Ora, ninguém ajuda ninguém pensando em qualquer tipo de interesse. Interesse financeiro, interesse de fama, interesse de reconhecimento, de ser visto, etc. Nada disso. Quando ele diz aqui, ó, façam isso com fervor espiritual, sejam fervorosos no espírito, Paulo está dizendo, o amor, o querer ajudar, seja do fundo do coração. Seja algo motivado pelo espírito. Não é pelas aparências do mundo, não é da forma como o mundo ajuda, não é da forma como o mundo faz a sua obra. Nós precisamos fazer diferente, né? Agora, ele diz aqui o seguinte, você faz isso para servir ao irmão? Olha só, Paulo diz assim, ó, faça isso como se você estivesse servindo ao Senhor. Ao ajudar o irmão, Paulo deixa bem claro, você não está servindo apenas ao seu irmão. Em primeiro lugar, você vai estar servindo ao Senhor que mandou você fazer isso. Então, quando nós fazemos essa obra, em primeiro lugar, a gente faz por obediência, porque o nosso Senhor Jesus Cristo mandou que a gente fizesse, né? No segundo momento, Jesus não quer que a gente faça a obra porque somente Ele mandou. Mas essa obra tem que ser feita porque esta obra eu gosto de fazer, ela vem do fundo do meu coração, eu gosto de ver o sorriso do irmão. Eu gosto de ver alguém que tá em necessidade recebendo ali uma ajuda e ver o sorriso, o espírito de gratidão na face da pessoa, alegre por eu saber que Deus está cuidando dela, porque Deus foi quem nos enviou até ela. Então, as pessoas, nós precisamos entender que essa é a motivação maior. E é disso que Paulo está falando aqui. Continuando, amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a sexta pergunta, que nos traz aqui mais um questionamento, dizendo assim, o que fazer nos extremos, nas situações de alegria, nas situações de tristeza, nas situações onde há escassez e nos momentos onde há abundância, onde há fartura, né, de recursos. O que fazer nessas situações? Olha o que Paulo diz aqui, isso tudo na relação para com o irmão. O que é que importa para Paulo? O que importa para Paulo é uma igreja cheia de liturgia, é uma igreja cheia de tradição, cheia disso e daquilo, repetindo rezas a mesma coisa, mas sem nenhuma atitude efetiva em prol do próximo, em prol da comunhão, em prol da comunidade. É isso mesmo? Olha o que Paulo diz, ó. O versículo 12, Romanos 12, versículo 12, ele diz assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração.
Veja que ele está dizendo quando o povo está cheio de esperança, né? Vivendo, né? A fé na promessa, o povo ali sendo atendido, né? Recebeu uma cura, recebeu uma resposta que há muito tempo estava sofrendo, dependendo daquilo, né? Aquilo vem como um alívio, ou um livramento, né? Algo que o Senhor, como grande provedor, quem cuida de cada um de nós, vem com a sua mão poderosa e atende aquele momento, esse momento de esperança. Nesses momentos aqui, Paulo diz: se alegrem. É momento de se alegrar. Momento de se alegrar, momento de se alegrar. Né? A gente não pode confundir as coisas. Jesus Cristo estava aqui na Terra, estava fazendo o seu ministério, aqueles 3 anos e meio, do batismo até a sua ressurreição, naquele período ali. E então, ele estava num jantar, eu acho que na casa de Lázaro, não falha a memória, e aí escutou uma crítica, né? Uma crítica da parte dos fariseus, porque ele estava comendo com as pessoas, e no meio daquelas pessoas tinham talvez pessoas que eles considerassem puras, indignas, gentias, né? Ou seja, uma série de coisas que o religioso cego, né? Preso aos seus conceitos, às suas conceitos equivocados que vêm da tradição religiosa, dos costumes humanos, desprezando a pessoa, a dignidade da pessoa humana. E aí Jesus falou para ele assim: ora, você vai beber e se alegrar quando o noivo for embora ou enquanto o noivo está com você na festa de casamento? Jesus pergunta para eles. Então existe o tempo de você se alegrar. Existe o tempo de você chorar, ensinou Jesus Cristo, com muita sabedoria. Então, a gente não pode, numa festa de gratidão, chegar lá e cantar um hino de morte. A gente não pode, numa festa de louvor, de gratidão, né, de elevação ao Senhor, reconhecendo todos os benefícios que Ele tem nos feito, chegar lá, contar um testemunho, né, uma tristeza lá de algo, uma desgraça que aconteceu. Existe tempo para isso. Né? É chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem, disse Cristo. Né? É o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo: sejam pacientes nos momentos de tribulação. Olha, no momento em que haja escassez, que o credor bate na porta, seja paciente. Converse com ele, explica, lute, batalhe para pagar aquilo, para quitar, não é? Mas seja paciente, confie no Senhor, entregue nas mãos do Senhor, que aquilo será resolvido. Não pode se exasperar nos momentos de tribulação, porque todo ser humano neste planeta Terra, nesta vida temporária que todos nós experimentamos aqui, todo ser humano passa por tribulação, vai passar por provas na vida. Momentos em que parece até que não tem luz no fim do túnel. Mas é importante, como disse Paulo aqui, ser paciente, porque se o homem se exasperar, ele vai meter os pés pelas mãos, vai cometer equívocos e fazer com que o problema seja muito maior. Então é muito importante que nos momentos de tribulação o homem exercite a paciência. Um dos grandes remédios para as dificuldades nestes momentos é dedicar tempo, né? A oração, mesmo que a oração seja de clamor, seja de choro, seja de agonia, se jogando nos pés do Senhor, não é? Não importa, o importante é que é inclusive o que Paulo diz aqui, ó, né? A última frase aqui do verso ele diz: perseverai na oração. Perseverar, obviamente, ele não está dizendo que a gente tem que orar somente nos momentos de tribulação com paciência ali. Paciência quer dizer esperar no Senhor, esperar pelo Senhor. Ora, se eu não posso resolver o problema, o que é que diz
entre aspas, a sabedoria popular. Aquilo que não tem remédio, remediado está. Ora, se você não pode fazer nada, o que é que você tem que fazer? Esperar. Né? Se você pode fazer alguma coisa, faça. Se você pode se movimentar, movimente-se. Se você pode ir, vá. Se você pode falar, fale. Se você pode pedir, peça. Mas se não pode, já fez de tudo, tem que fazer o quê? Esperar no Senhor. Não pode se precipitar, tentar resolver da sua forma, fazendo coisa errada, né? Se precipitando, criando um problema maior, que é, obviamente, a grande dor de cabeça da maioria das pessoas do nosso mundo. É se precipitar. Né? Então, esperar. E aí, para esses momentos, oração. Agora, a oração é só nesse momento de dificuldades? Não. Em todos os momentos da nossa vida. Quando estamos bem, quando a nossa geladeira está abastecida, quando a nossa despensa está cheia de alimentos não perecíveis, está garantido aquele mês de comida todo, né? Isso é até perigoso para o homem de hoje, porque Cristo ensina que a cada dia tem seu mal. O crente, o fiel em Cristo, o povo de antigamente, vivia sem a garantia da comida do dia seguinte, trabalhava para comer o de amanhã, né? E aí, olha que bênção, eram totalmente dependentes do Senhor. Hoje, na nossa vida moderna, o homem, ele está cada vez mais, por isso que o homem confia muito nele hoje. Por isso que a Bíblia diz que quando Cristo voltar, seria difícil achar fé na terra, porque o homem é muito dependente de si. Ele compra, ele faz um estoque de comida para 6 meses. Aí, quando não tem para a semana seguinte, ele se desespera. Esquece que no tempo de Cristo, o mandamento é: cada dia tem o seu mal. A sua comida de amanhã será dada. Aí ele perguntou aos seus discípulos: faltou alguma coisa para vocês quando eu enviei vocês sem nada? Sem dinheiro, sem bolsa, sem nada? Falou: não, faltou nada. Claro, porque Deus cuida. Isso é o exercício da fé. Então, o homem, ele precisa perseverar na oração, nos momentos de dificuldade, mas nos momentos também de fartura.